Você sabia que no caso de guerra declarada, ou seja, se os Estados Unidos conseguirem arrastar o Brasil para uma guerra, nós temos a possibilidade de pena de morte no Brasil? E quem vai decidir a pena de morte é o Alexandre de Moraes, ou seja, os ministros do STF, é o Poder Judiciário. Por que é muito importante falar sobre isso? Porque muitas pessoas que não conhecem esses detalhes não têm noção do que eles estão fazendo quando eles estão apoiando o governo Trump contra o governo brasileiro. E aí, eu digo para vocês que nós temos a possibilidade de que o início de uma guerra dos Estados Unidos contra o Brasil seja extremamente frustrante para a própria direita vassalocrata brasileira. De cara, poderíamos dizer que, no caso de pena de morte aqui no Brasil para traidores, a maioria dos deputados e senadores que estão apoiando os Estados Unidos contra o Brasil, eles podem ser condenados à morte. Não existem critérios definidos. O detalhe é que, nesse momento, o Poder Judiciário brasileiro está sendo atacado pelos vassalocratas do PL, por exemplo. Como não existem critérios definidos, a pena de morte pode ser executada em 30 dias. Sim, nós estamos falando de uma situação de guerra declarada. Outro caso que é muito comum em caso de guerra declarada é o adiamento das eleições. Numa situação em que um país está em guerra, normalmente as eleições ficam para depois da guerra. E as pessoas que estão se movimentando agora desesperadamente na esperança de tirarem o governo Lula e tirarem o Alexandre de Moraes, talvez elas não entendam que um país não tira o presidente por causa de protestos advindos da influência de outro país, quando o poder judiciário desse país sabe o que está acontecendo. Não é possível repetir o golpe contra Dilma, por um motivo muito simples. Agora o STF sabe o que está por trás dos movimentos nas ruas pedindo fora Lula, fora Alexandre de Moraes. Existe a possibilidade de tirarem o Lula ou Alexandre de Moraes? Não. Provavelmente o STF faria uma aplicação análoga à prerrogativa que um deputado tem de ser protegido dentro da Câmara até o fim do mandato. É o STF que interpreta a Constituição. Ele sabe que o ataque é contra o STF. Ele não vai simplesmente jogar o Alexandre de Moraes às traças, porque eles sabem que se os senadores conseguirem tirar o Alexandre de Moraes, eles vão tirar outros. E agora nós temos um detalhe muito importante. A presidência da República não vai ficar do lado do Donald Trump nessa brincadeira. O que significa que a Polícia Federal ela vai cumprir as ordens determinadas pelo STF. Assim como as Forças Armadas não vão se posicionar do lado do Congresso. É uma briga na qual o Congresso perde. Nós temos 3 funções do poder. Nessa briga seria o Judiciário mais o Executivo brigando contra algumas peças podres do Legislativo. E as manifestações de rua? Elas pedem coisas impossíveis. Não há possibilidade de uma manifestação de rua pedir algo que é competência do Poder Judiciário. Você pode fazer manifestações nas ruas para diminuir os impostos? Sim, é uma questão política. Você pode fazer manifestações nas ruas para mudar uma lei, tanto para proibir o aborto como para liberar a maconha? Pode, porque são questões legislativas. Agora, para poupar um criminoso do julgamento, não há possibilidade do acolhimento de pedido desse tipo nas manifestações. Ah, mas é anistia? Não, a anistia não se aplica ao caso do Bolsonaro. Organização criminosa não tem anistia. Então, a única coisa que as manifestações das ruas conseguiriam seria aquilo que os Estados Unidos fazem normalmente em outros países. A gente começa a viver esse clima de guerra civil e dentro desse clima nós temos as pessoas que estão do lado do Trump lutando contra o governo brasileiro e o STF brasileiro. De uma hora para outra, os organizadores das manifestações, sim, eles mesmos entram em contato com as forças de segurança para que uma grande repressão das forças de segurança se torne notícia internacional. Eu estou falando exatamente do que aconteceu na Líbia. Eles utilizam as pessoas
das forças de segurança nacional para reprimirem os protestos. Sim, você que vai aos protestos. Você corre o risco de ser espancado e até mesmo morto para que eles usem os fatos para justificarem na comunidade internacional que o Brasil não respeita os direitos humanos das pessoas que estão fazendo manifestações pacíficas. E aí, depois dessa palhaçada, acontece a agressão internacional justificada num protocolo internacional que é a responsabilidade para proteger. Aí os Estados Unidos podem invadir o Brasil na justificativa de proteger as pessoas que estão sendo espancadas pelo governo. Vai ser para proteger essas pessoas? Não. Vai ser para destruir nossa infraestrutura, vai ser para destruir tudo que eles puderem destruir de capacidade de produção industrial e nos reduzir novamente a produtores de grãos que antes mandávamos praticamente toda a produção para eles. Hoje eles não são mais tão importantes para o Brasil como antes. Agora nós estamos diversificando nossas exportações. E com o BRICS, eles ficaram ainda mais aterrorizados. E o bode expiatório Jair Bolsonaro apareceu na carta do Trump porque, assim como eles fazem em todos os países, para engajarem pessoas dentro dos países, eles justificam que estão apoiando a pessoa da oposição. Nunca eles apoiam um ser humano dentro de outro país. Sempre o motivo é a grana, é o dinheiro. Nunca é religião, nunca é ideologia, nunca é uma pessoa. Sempre o motivo é o dinheiro. E aí algumas pessoas acreditam mesmo que o Eduardo Bolsonaro, um deputado brasileiro, tem influência na Casa Branca. É aí que está o grande erro. As pessoas compartilham a ideia de que o Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, possui influência na Casa Branca e são amigos do Trump. E na hora que os eleitores do Bolsonaro escutam uma coisa dessa, eles automaticamente começam a se identificar com o Trump. Olha, o Trump está protegendo o nosso candidato, o Trump está protegendo o Bolsonaro do Alexandre de Moraes. Nós precisamos gostar do Trump. É a hora que os imbecis convocados pelas igrejas neopentecostais, que todas têm sede nos Estados Unidos, partem para as ruas para protestarem contra o nosso governo e contra o nosso STF, apoiando um governo de fora que há pouco tempo atrás mandou para o Brasil vários brasileiros humilhados e acorrentados. Que há pouco tempo atrás falou que os brasileiros são porcos latinos. Sim, as pessoas estão nas ruas agora apoiando o Donald Trump, porque as igrejas que são dos Estados Unidos estão, nesse momento, comandando essas pessoas para irem para as ruas. E o argumento é, se você não for para as ruas, você pode perder o seu emprego. Mas você sabia que em todos os países onde os Estados Unidos passaram para fazer intervenção desse tipo, todos estão piores hoje do que estavam antes? Pois é, essa é a realidade de todos os países onde os Estados Unidos passaram para levar a tal falada democracia. Nenhum país está melhor agora do que antes da intervenção dos Estados Unidos. E uma coisa que todos os países vivem nesse momento é que antes da invasão dos Estados Unidos, eles eram donos das suas riquezas. Agora, poucas famílias desses países controlam petróleo, produção de minerais e o resto do estado passa fome. Todos os países tiveram a infraestrutura destruída. Esse é, sem dúvidas, o primeiro passo da guerra. Eles destroem aeroportos, eles destroem toda a infraestrutura cara, como grandes pontes, porque depois, quando eles forem tomar as nossas riquezas, eles vão justificar para a comunidade internacional que eles estão reconstruindo o país e precisam receber pela reconstrução. Eu vou passar para vocês alguns nomes para que vocês possam pesquisar sobre intervenções dos Estados Unidos. Guatemala, todos invadidos pelos Estados Unidos exatamente da mesma forma. Então, vamos começar aqui pela América Latina. Brasil, golpe militar de 64, Chile, também apoio ao golpe de 73, Argentina, apoio a ditaduras militares, Nicarágua, apoio aos contra o governo sandinista, Cuba, tentativas de invasão, Panamá, invasão em 1989, Honduras, apoio ao golpe de 2009. Na sequência, no Oriente Médio,
Irã, golpe contra Mossadegh em 53. Iraque, invasões em 1901 e 2003. Afeganistão, invasão em 2001. Síria, apoio a grupos rebeldes durante a Guerra Civil. É o que eles estão fazendo agora, apoiando pessoas no Brasil para lutarem contra o governo. Líbano, intervenções militares nos anos 80. Na Ásia, Vietnã, a famosa Guerra do Vietnã. Coreia do Sul, apoio militar e econômico após Guerra da Coreia. Filipinas, colonização e apoio a regimes autoritários. Japão, ocupação após a Segunda Guerra Mundial. Indonésia, apoio ao regime de Suharto após 1965. Europa, Ucrânia, apoio político e militar desde 2014. Países influenciados, golpes influenciados pelos Estados Unidos: Guatemala, República Dominicana, Nicarágua, Chile, Argentina, Brasil, Panamá, Haiti, Irã, Egito, Líbano, Iraque, Síria, Honduras, Indonésia, Vietnã do Sul, Filipinas, Coreia do Sul, Ucrânia, Polônia, Suriname, Haiti, Nicarágua, Filipinas. Países influenciados pela famosa Primavera Árabe: Tunísia, Egito, Líbia e Iêmen. Protestos em massa com impactos políticos significativos: Síria, Bahrein, Marrocos, Jordânia, Kuwait, Omã, Argélia, Lebanon, Sudão. Tudo isso acontecendo por causa dos Estados Unidos controlando o povo através das redes sociais. E aí a gente entende por que hoje o Trump vê o Alexandre de Moraes como um grande inimigo, porque ele sacou que as redes sociais são usadas para derrubarem regimes. Protestos menores ou isolados: Mauritânia, Djibouti, Palestina, Arábia Saudita, Saara. Então, eu queria agora só convidar vocês a pensarem nesse momento sobre até que ponto é vantagem engolir a isca do Trump nessa história de que ele está ajudando o Bolsonaro. A família Bolsonaro tenta contato com a equipe do Trump desde o início da eleição do Trump. A família Bolsonaro foi impedida de entrar na posse do Trump. Eduardo Bolsonaro viajou nessa história do tarifaço como se fosse uma coisa em resposta ao pedido dele, porque é muito bom enganar seu povo e falar que você influencia o presidente dos Estados Unidos. E agora, dentro do Brasil, deputados e senadores que estão apoiando o Donald Trump são aqueles que querem, no futuro, depois de uma guerra contra o Brasil, tomarem o poder, porque sempre é assim. Nunca os Estados Unidos enviaram alguém dos Estados Unidos para governar o país que eles dominaram. Não, é sempre a oposição dentro daquele país que apoiou os Estados Unidos na intervenção, na guerra, aquela oposição que governa. Então os caras estão do lado do Trump para derrubarem o STF por causa dos crimes que eles cometeram e não querem, obviamente, cumprir agora as sentenças que serão impostas, as decisões, né, que serão impostas. E por isso eles estão aproveitando a intenção dos Estados Unidos de darem esse golpe no Brasil e jogando essa história de que eles estão influenciando aquele que seria o homem mais poderoso do mundo. Não, a decisão de intervir no Brasil, ela partiu do Trump. Agora, a escolha dos vassalocratas brasileiros para apoiarem a intervenção aqui dentro do Brasil é uma escolha muito óbvia. Afinal de contas, eles são a oposição e eles querem tomar o poder. E como fica o seu emprego? Você que foi convidado para ir para as ruas para esse início dessa grande palhaçada. O seu emprego, quem vai destruir é você com esses protestos. Porque nós temos condições de continuarmos apesar das pirraças dos Estados Unidos. Agora, se vocês conseguirem manifestações nas ruas para vocês serem agredidos e tomarem borrachadas para o Trump justificar uma intervenção no Brasil, o Lula não vai cair. Assim como o Moraes não vai cair. O Brasil ele vai resistir até o último momento. Porque numa guerra, o presidente não se entrega. Tá lá o Zelensky, que já foi derrotado há 10 anos, e ele continua resistindo. O Zelensky não perdeu quase nada. Mas muitos ucranianos morreram, as mulheres ucranianas tiveram que deixar a Ucrânia, e metade do território ucraniano, nesse momento, já foi vendido para os Estados Unidos. E o Zelensky continua lá. Assim como vai acontecer no Brasil. Além
do Poder Judiciário ganhar o poder de condenar à morte, porque é isso que está na Constituição, o presidente Lula vai ficar no poder enquanto durar a guerra. E, obviamente, no estado de guerra declarada, principalmente no estado de guerra que foi declarado por outro país contra o Brasil, nós temos poderes ilimitáveis nas mãos do presidente da República. Se o PL e as pessoas da direita estão nesse momento atacando o STF, e com uma declaração de guerra o STF passa a ter a palavra final sobre vida ou morte de um cidadão traidor da pátria, eu acho que a última coisa que você de direita deveria fazer é apoiar uma guerra do Trump contra o Brasil. Da mesma forma, você que tem intenções políticas, se você realmente quer se candidatar ou quer ver seu candidato eleito nas próximas eleições, não leva o Brasil para uma guerra. Porque, olha, começou uma guerra, o presidente dura no poder enquanto durar a guerra. Porque durante uma guerra não dá para fazer eleições. Básico, simples assim. Usa seu raciocínio, usa sua cabeça. O Trump nunca ligou para o Bolsonaro. Agora os Estados Unidos sempre, absolutamente sempre, atrapalharam o desenvolvimento industrial brasileiro e sempre quiseram o monopólio sobre a compra dos produtos de primeira qualidade aqui do Brasil. E sempre ganharam muita grana nas costas dos países dos BRICS, porque nós usamos o dólar para negócios internacionais. Use um pouquinho do seu cérebro e o mais importante, compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que não entendeu nada do que está acontecendo, porque ele precisa sacar um pouquinho